Como você disse acerca da depravação total, se tipo a gente está totalmente distante do pecado, como é que a gente consegue... Se a gente está totalmente distante do pecado, como é que a gente consegue pedir perdão a Deus, sabe, dos nossos pecados e tudo mais? Então, a pergunta foi se, estando nessa condição, como nós podemos pedir perdão a Deus, né? Nós vamos ver alguns versículos que vão deixar mais claro isso. Como eu falei muito aqui, né, a nossa condição, ela afeta todo o nosso ser e isso nos afasta de fato de Deus. E no caso de nós pedirmos perdão, né, a Deus, é o próprio Deus que opera isso em nós. Eu vou ler depois um texto aqui em Filipenses 2, 13, que diz justamente isso. Que no coração regenerado, Deus opera tanto o querer quanto o efetuar. Então Deus trabalha primeiro a nossa vontade. Quando Ele nos converte, existe uma mudança de natureza, tanto que Paulo fala que nós somos novas criaturas. Existe de fato uma transformação, existe uma vivificação. Então a nossa natureza ela é modificada. E não plenamente, porque isso só vai acontecer na glorificação, mas já nós passamos por um processo de santificação. E nesse processo, por essa mudança de natureza, Deus trabalha as nossas vontades. Então, se eu tenho uma natureza pecaminosa, meu desejo vai ser buscar e fazer o pecado, né? Querer o pecado. Quando eu tenho uma natureza transformada, o meu desejo passa a ser buscar a Deus. E tanto o desejo como o próprio ato em si, né? Nós vamos começar a agir conforme essa fé. Então, isso já é fruto do trabalho de Deus em nós. Não é uma coisa que naturalmente vem de nós. De acordo com o material que foi disponibilizado, todas as referências aqui são referentes à visão calvinista, certo? E com relação à visão dos arminianos, essa posição que foi colocada aqui da depravação total, quais são as referências que eles utilizaram para criar essa tese? Então, alguns exemplos que eu já vi sendo usado, por exemplo, aquela parábola das sementes, né? Quando a semente é plantada num tipo de solo, e dependendo do tipo de solo, ela tem um comportamento diferente. E eles acabam dizendo que, usando, por exemplo, esse texto para dizer que se você for o solo tal, vai acontecer isso ou aquilo. Então, existem muitos exemplos que são colocados, mas que não se aplicam exatamente nesse contexto. Porque, por exemplo, pegando esse próprio exemplo da parábola, você não escolhe qual solo você vai ser, por exemplo. Então, como eu falei, a própria visão arminiana ela não chega a negar essa depravação. O que ela nega é o ponto de que até a possibilidade de fé também foi cortada. Eu tinha mencionado naquela primeira descrição que um dos pontos é que o arminianismo acredita que o ser humano coopera com Deus na salvação pela ideia de que a fé é desenvolvida por ele mesmo, pelo próprio ser humano. Enquanto o calvinismo vai entender... e existem textos que mostram isso, que a fé é um dom que o próprio Deus coloca. Tem um texto que eu li aqui, que eu até mencionei, sobre a questão de viver na carne, que é a condição natural, que o homem nem pode querer as coisas de Deus. Isso ficou claro no versículo. Então, se ele não pode, ele não tem como desenvolver essa fé. A própria fé precisa ser algo colocado por Deus no coração da pessoa. Em Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Geralmente, os arminianos vão dizer que aquilo que vem de Deus, que não vem de nós, é a graça ou a salvação e vão ignorar a ideia da fé. Eles vão dizer que a fé sim vem de nós. Mas se você lê naturalmente o versículo, se você observar o próprio termo no grego, como ele é aplicado, você vai ver que todo aquele contexto é uma obra de Deus. E nós vamos ver aqui depois, na parte da eleição,
como cada pessoa da Trindade tem um papel nessa obra da salvação. Boa noite a todos, a paz do Senhor a todos. Ô Freza, assim, tipo, você fala em depravação total, né? Não só você, muito tem se falado disso, né? Sobre a depravação total e que o ser humano, ele não consegue, o homem, ele não consegue chegar a Deus, a não ser que haja a eleição. Então, na eleição, qual a relação que você tem nisso com... Você falaria a respeito disso, sobre a presciência de Deus, a presciência, porque sempre existe a pergunta, seria Deus injusto? Porque escolheria uns e outros não? Ô Marcão, é que essa daí vai ser no próximo ponto, que vai entrar na eleição incondicional. Nós estamos discutindo agora a depravação total, que é se a queda do homem foi total ou parcial. No calvinismo entende-se que a queda do homem é total. O arminiano vai entender que ela é parcial, sendo preservado esse poder de decisão, essa escolha de aceitar ou não a Jesus. O calvinista vai falar que não, foi totalmente caído, então ele precisa de uma restauração também total. Mas na próxima vai entrar esse ponto aí. Quem quer o outro? É o Alexandre e depois o Denis. Vamos abrir uma exceção ali e pronto. Aqui, ó, Alexandre e o Denis. E depois você conversa com o Freza aqui, ele não vai nem tomar café. Bom, boa noite. Em relação à depravação total, eu tenho uma opinião, mas eu não vou polemizar, que aí eu prefiro depois conversar em particular. Mas um detalhe que eu queria aqui acentuar, que acredito se chocar pelo fato que mesmo a pessoa não tendo condições de responder a essa salvação, a essa fé, que é um dom de Deus, esse conceito de, antes de aceitar, ser filho do diabo. Bom, para quem é estudioso, a gente entende, mas quando estamos lá fora, isso ofende, é aterrorizante. E eu gostaria só de acentuar mesmo que, como filhos do diabo, que esse filho do diabo, à luz do original, seria enganador. Como nós temos essa capacidade de enganar, nos tornamos semelhantes nesses aspectos de engano, mentira e obras da carne mesmo. E mesmo filhos de Satanás, como muitos ainda sejam um pouco mais enérgicos ou ácidos, que também se entende à luz do original como inimigos. E nós, antes de responder à fé, agimos como inimigos de Deus no que tange a sua moral, né? E a sua ética e santidade. Eu queria só apontar isso. O Denis lá, e aí a gente já acaba aqui, peraí. Eu queria só perguntar, com relação com relação à depravação total, será que às vezes a gente acha que alguma pessoa está sedenta, está precisando ouvir a palavra? Então, na verdade, isso não está, porque se ela é totalmente depravada, ela não teria condições de ter necessidade, de ter sentido, porque se ela não sobrou nada de bom nela. Então, a necessidade todos têm, né? Porque a Bíblia mostra que é através do ouvir, né, que a pessoa vai receber a mensagem. Aqueles que são eleitos, né, que é o próximo ponto, vão receber, de fato, aceitar essa mensagem. Como você falou, esse incômodo que talvez o que você está dizendo, né, que às vezes a pessoa talvez já está meio apta, já é Deus trabalhando no coração dela. Existem casos desse tipo. Deus está preparando o caminho. Por exemplo, se nós pegarmos o exemplo do próprio ministério de Jesus, tem um exemplo, João Batista diz que veio preparar o caminho. Então, ele pregou arrependimento, muitos já estavam aceitando aquilo, Jesus veio no seu ministério, pregou e muitos, não a maioria, mas muitos acabaram seguindo o caminho dele. Então, o que nós entendemos é que mesmo nesses casos em que a pessoa, como você falou, já está sedento, é Deus trabalhando no coração dela para isso.
E eu insisto nisso. Nós fugimos de Deus. A nossa natureza é essa. Vai ter um ponto que vai ser tratado depois, que é a graça irresistível, né? Um ponto que muitos vão dizer, não, mas como assim? Muitas pessoas resistem a Deus, né? E sim, de fato resistem. Elas estão o tempo todo resistindo. Mas a ideia é que quando Deus definiu, né, no tempo, falou, não, agora eu vou quebrar as barreiras que existem para salvar essa pessoa. Aí ela não pode fazer mais nada. Então, é um caso desse tipo aí. A pessoa ela já está sendo incomodada e, querendo Deus, ela vai ouvir e, a partir disso, aceitar e abraçar aquela mensagem, né?